eu queria falar sobre o tema uma família dentro do propósito de Deus. Uma coisa é ser uma família, outra coisa é uma família que está dentro do propósito de Deus. São coisas completamente, irmãos, diferentes e distantes da realidade. Eu queria usar como texto o livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 18. A você que está pelo nosso canal no YouTube, é nossa alegria de estar juntos. Que o Senhor fale ao teu coração de uma forma muito especial, como Ele pode fazer nessa noite. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. Leremos. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, da sua mulher Noemi. E os de seus filhos se chamavam Mailom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Mailom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em uma casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te abandone, nem deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu ali também, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar sobre isso. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Que texto maravilhoso. Que texto, ó Pai, tremendo. Que o Senhor usou, ó Pai, e tem usado para falar a muitos corações. E vamos falar, Pai, sobre família mais uma vez. E queremos te pedir, Pai, a tua graça.
a tua misericórdia para agora sobre nós, para aqueles que vão ouvir e para aquele que vai falar. Que o teu Espírito esteja entre nós, ministrando, falando, orientando e discernindo em nossos corações. E que ela possa, a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida no nosso interior, Pai, e mudanças reais possam acontecer dentro de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, no doce nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, o livro de Ruth é um livro muito interessante, pouco lido, pouco falado, pouco pregado, mas relata uma história que, quando nós olhamos para o princípio dessa história, nós achamos ou entendemos, primeiramente, que essa história será uma história de sofrimento, será uma história de derrota, será uma história de frustrações, de incertezas. Mas quando começamos a ler o livro de Ruth com calma, nós encontramos aqui, irmãos, uma família que estava dentro do propósito de Deus. E como eu disse antes de citar o texto, estar no propósito de Deus é muito mais elevado do que simplesmente ser uma família. Por mais que Deus tenha carinho com toda a família, por mais que Deus tenha apreço por toda a família, porque Ele é o Criador da família, mas é evidente que uma família que está dentro do propósito de Deus vê a glória de Deus, vê a manifestação da graça de Deus, vê a ação de Deus de uma forma real, completa, intensa. Irmãos, no tempo de Ruth é o mesmo tempo do livro de Juízes. O livro de Juízes relata um momento da história do povo de Israel muito triste. Não havia rei e não havia ordem no meio do povo, não havia lei. Deus levanta alguns homens do meio do povo para julgar o povo, como Sansão, como Gideão, como Jefté, como Débora, como outros que Deus chamou para realizar esse trabalho. Mas no próprio livro de Juízes diz que o povo daquela época fazia o que bem entendia na cabeça. Não havia a lei de Deus sobre eles. Eles estavam completamente distantes do culto ao Senhor, da palavra de Deus, da adoração a Deus. Estavam perdidos, embora fosse povo de Deus. E nesse momento, por causa do pecado de Israel, Deus começa a liberar a sua ira, Deus começa a liberar a sua justiça sobre o seu povo. E em várias partes de Israel acontece fome, acontece grande miséria. E numa dessas partes de Israel foi a cidade natal de Elimeleque e Noemi, que era Belém, a mesma Belém que o nosso Jesus nasceu. Hoje Belém não faz mais parte de Israel, hoje Belém faz parte da Cisjordânia. Então, quando você vai em Israel, você tem que pedir permissão para você entrar, passar a faixa de Gaza. Você tem que pedir permissão à autoridade palestina para ir até Belém. Porque quando houve a divisão do Estado de Israel, Belém ficou de fora e Belém virou um Estado palestino. Então Belém, que significa casa de pão, estava sem pão, estava em grande miséria. Então Noemi e Elimeleque e seus filhos vão para Moabe, porque havia condições de se morar em Moabe, de se sobreviver em Moabe. Porém Moabe era uma cidade, era uma terra pagã, era uma terra que adorava vários ídolos. Mesmo assim, por causa da fome, por causa da escassez,
Noemi, seu esposo e seus filhos partem para Moabe, para os campos de Moabe. E nesse meio tempo, mas acontecem algumas perdas grandes na vida de Noemi. Já instalada em Moabe, ela perde o seu marido, o primeiro esteio da sua casa. E logo em seguida, os seus filhos se casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E elas eram moabitas e eram pagãs. Mas por um sentimento e por um desejo de continuar a descendência, e se casam com aquelas mulheres e vivem em Moabe. E subitamente, a Bíblia não diz o motivo, aqueles dois homens morrem. E fica Noemi completamente desprovida de recursos. Naquele tempo, irmãos, uma mulher viúva, ela tinha vários problemas. Hoje há talvez mais amparo, em muitos casos, para aquela que está, ou aquele que está vivendo no estado de viuvez. Mas no tempo de Israel, naquele tempo, havia grande sofrimento quando alguém ficava viúva. E vou até além, quando nós olhamos lá no Evangelho, em João, quando Jesus vai passando por Naim, ele vê um velório, ele vê um cortejo fúnebre de uma mulher que estava sepultando seu único filho. E ela estava de um jeito desesperada, não só pela perda do filho, mas porque ela sabia que ela iria ficar desguarnecida socialmente, porque ela não tinha mais também o seu marido. Irmãos, o propósito de Deus é maior do que as circunstâncias da vida. Se você não guardar nada da mensagem dessa noite, eu queria que você guardasse essa frase: o propósito de Deus é maior que as circunstâncias da vida. Obrigado, João. Você pode repetir isso comigo? O propósito de Deus é maior que as circunstâncias da vida. Mais uma vez, o propósito de Deus é maior do que as circunstâncias da vida. Quando há um propósito de Deus para a minha casa, as circunstâncias não podem ser maior do que o propósito. Se tem sido, está errado. Se eu tenho um propósito de Deus na minha vida, se Deus colocou uma palavra no meu coração, se lá atrás Deus falou comigo acerca da minha casa, nada mudou, Deus não muda, quem muda somos nós, irmãos. Se Deus tem um propósito para a tua casa, não são os problemas, não são as enfermidades, não são as dificuldades que vão roubar de você essa esperança. Não são. O tempo cronológico do livro de Ruth é de extrema pobreza material e espiritual, um tempo difícil. Não era somente uma fome material de comida, mas era uma pobreza espiritual grande. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo difícil até para servir a Deus, não por causa de Deus, não por causa dos outros, mas por causa de nós. Nós temos dificultado e muito a obra de Deus na nossa vida. Quando nós perdemos pouco a pouco aquele propósito que Deus colocou lá atrás em nossos corações. Vou te dar um exemplo disso muito simples. Deus falou com Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação. Sua descendência vai ser tão grande quanto as estrelas do céu. Mas a confiança sua descendência vai ser, não era a mesma de Abraão. E Sara, ela intenta um plano para dar descendência a Abraão. Mas aquele plano não era da vontade de Deus. Abraão, estamos velhos, Deus está demorando com a sua bênção,
Deus está demorando com a sua promessa, deita-se com a nossa serva e teremos nosso filho. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, ele cede às pressões de Sara, deita-se com a sua serva e nasce Ismael. E começam os problemas. E até hoje os problemas permanecem. A maior guerra que existe no mundo tem origem nessa palavra. Tem origem nessa desobediência. Tem origem nesse jeitinho de ajudar Deus. Ismael se torna alguém violento, porque aí não era a propósito de Deus. O propósito era Isaac. E por causa daquilo, Abraão e Sara tiveram grandes problemas, tantos problemas que teve que mandar aquela mulher ir embora. E Deus guardou Agar e guardou Ismael. Voltando para o texto, irmãos, o contexto que Noemi vivia era um contexto de muita dificuldade para todas as coisas. E ainda por cima, a viuvez dela trazia um problema social ainda maior para ela, por causa da própria lei de Israel, da própria lei levítica que prejudicava ou que complicava um pouco a vida das viúvas. E o texto vai dizer que Noemi, ela descobre que Deus tinha visitado Belém. E ela resolve voltar para a sua terra. E aqui, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações que podem falar muito ao nosso coração nessa noite. Em primeiro lugar, a situação social de Noemi era dramática, mas a mão de Deus estava sobre ela. A situação de Noemi era uma situação que não havia o que fazer humanamente falando, não havia o que se fazer em termos humanos, mas a mão de Deus estava sobre Noemi. E por que a mão de Deus estava sobre Noemi? Porque Deus tinha um propósito naquela família. Sabe, irmãos, as dúvidas, elas percorrem a nossa mente. O inimigo sagazmente coloca palavras, coloca situações, acusa-nos de pecados, acusa-nos de negligências, a tal ponto de minar a nossa fé, de nos fazer desistir do que Deus falou ao nosso coração lá atrás. E aí, irmãos, vivemos Noemi numa situação dramática, mas Deus estava acompanhando Noemi, acompanhando a sua família. Deus estava posicionado com a sua glória para no tempo certo, no momento certo, realizar a sua obra. Em segundo lugar, irmãos, Orfa nos ensina que tudo aquilo que não é propósito de Deus para a nossa casa deve sair naturalmente. Talvez você olhando o texto, você possa dizer assim: Orfa foi uma mulher ingrata, Orfa foi uma nora insensível, Orfa foi uma nora que não se importou com Noemi. Muito pelo contrário, Orfa, ela fez de tudo para ficar com Noemi, mas Noemi insistiu para que ela fosse embora e voltasse para os seus deuses e para o seu povo. E Orfa vai e decide voltar. E quando ela decide voltar, irmãos, não é porque ela estava em desobediência, não é porque ela era ingrata, não é porque ela era indiferente, é porque ela não fazia parte do propósito de Deus. Tem coisas na nossa casa que devem sair porque não são propósito de Deus para ela. E enquanto isso não sai, o propósito de Deus não se cumpre na nossa casa. Orfa não ficou porque não era para ficar. Tem coisas que estão ocorrendo nos bastidores da nossa casa que precisam sair, que precisam ser mandadas embora da nossa casa.
porque não fazem parte do propósito de Deus para nós. Às vezes, irmãos, estamos ganhando dinheiro, estamos prosperando financeiramente, estamos galgando posições sociais, estamos sendo respeitados publicamente, mas a nossa casa continua fora do propósito de Deus. E não adianta nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar coisas, se a minha casa está afastada do propósito de Deus para ela. É como construir uma casa sobre areia. Quando vier o vento forte, quando vier a chuva, ela não vai ficar de pé. Porque o que faz uma casa ficar de pé não é o dinheiro, nem mesmo a religiosidade. O que faz a casa ficar de pé é o propósito. Pode ir tudo embora da minha casa, mas se o propósito ficar, minha casa fica de pé. Amém, irmãos? Se o propósito ficar lá dentro, se o compromisso que eu tenho com Deus ficar lá dentro, a minha casa não sairá do propósito de Deus. Cristãos têm feito grandes maravilhas fora da casa de Deus e vivido uma miséria dentro da casa de Deus. Cristãos têm feito coisas grandiosíssimas no mundo secular, mas na obra de Deus não conseguem dar um passo à frente. Porque a nossa casa, ela só consegue render frutos para o Senhor se ela estiver dentro do propósito de Deus. Pode ganhar dinheiro, pode ser respeitado na sociedade, pode aparentar grande felicidade, mas se a minha casa está fora do propósito de Deus, ela está numa rota de perdição. Ainda que seja religiosa, ainda que seja frequentadora de igrejas, se minha casa estiver fora do propósito de Deus, ela estará terminantemente perdida. Órfão, ela nos ensina isso, que tudo aquilo que não faz parte do propósito de Deus precisa sair. Não é para ficar lá, não é para deixar lá, não é para alimentar aquilo, é para deixar aquilo morrer, porque aquilo não é para a nossa vida e não é para a nossa casa. Em terceiro lugar, Ruth nos ensina que alimentar vínculos familiares é mais importante que desejos de vaidades pessoais. Quero ler com os irmãos o versículo 15 ao versículo 17. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me enches para te abandonar, ou te deixar, ou te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, aqui eu quero destacar esse ponto, que ele é muito importante. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, às vezes nós queremos ganhar nossos filhos para Cristo, às vezes queremos ver a obra de Deus acontecer e crescer no meio de nós, mas isso não vai acontecer se os nossos vínculos familiares estiverem quebrados. Muitos cristãos querem realizar coisas grandes para Deus. Isso não vai acontecer se o meu vínculo familiar estiver esmiuçado. Quando Deus chamou Jacó para ser patriarca da nação de Israel, ele só foi o que ele foi porque ele foi até Esaú se encontrar com seu irmão e reatar a sua vida social e familiar com o seu irmão. Se Jacó não fizesse isso, irmãos, ele não seria o que ele foi. E Deus não seria o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó.
porque Deus trabalha na harmonia, Deus trabalha na paz, Deus trabalha na comunhão, Deus não trabalha na separação, Deus não trabalha na discórdia. E não adianta querer fazer a obra de Deus em desarmonia com a minha casa, sem falar com o irmão, sem falar com o cunhado, sem falar com a nora, sem falar com o sogro. Não adianta, Deus não trabalha assim. Nada vai acontecer. Quando Jesus disse: olha, se você quer entregar a sua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem entregar a sua oferta. Deus trabalha com vínculos, e sem vínculos não se pode fazer com excelência a obra de Deus. Ruth, irmãos, ela era moabita, sim. O seu país era um país pagão, mas ela não era mais pagã. Ruth era uma mulher de Deus. Ruth aprendeu com Noemi a servir a Deus. E aqui eu quero te destacar uma coisa muito importante. Noemi, o texto cita que ela estava amarga. Ela se transformou numa mulher amarga. Mas mesmo assim, Ruth queria seguir Noemi. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes estamos fracos, estamos com a vida cristã defasada, mas há alguma coisa dentro de nós que ainda faz as pessoas querer ter o Deus que nós servimos. Amém? Ainda há alguma coisa dentro de nós que mexe com as pessoas. Mesmo quando estamos num momento de amargura, mesmo quando estamos passando por um momento de defasagem espiritual, há alguma coisa em você que ainda brilha, há alguma coisa em você ainda que irradia luz, e pessoas querem estar com você. Amém? Aleluia. É por isso que Paulo diz: ainda que eu possa estar fraco, é aí que eu sou forte. Também aprendo aqui, irmãos, nesse texto, que quando estamos sem amargura, devemos caminhar com pessoas gratas. Ninguém está livre de se transformar em um crente momentaneamente amargurado. Ninguém está livre disso. Jeremias escreveu o livro de Lamentações amargurado. Davi escreveu o Salmo 32 amargurado. Mas o mais importante é você caminhar com pessoas gratas quando você está amargurado. Porque um murmurador andando com o outro não vai dar certo. Mas quando um amargurado anda com alguém grato, aquele que é grato vai abençoando o seu coração. Aquela amargura vai saindo aos poucos, porque eu estou caminhando com alguém que continua com o coração grato e edifica a minha vida por isso. Às vezes, irmãos, nós estamos em situações que nós nos entristecemos e perdemos o foco e perdemos a alegria. E carecemos de andar com pessoas que possam renovar a nossa alegria. É por isso que Paulo cita com tanto carinho os seus cooperadores. Se não fosse o gesto de Onesíforo, você não saberia quem era Onesíforo. Se não fosse o gesto de Epafrodito, de consolar, de alegrar o coração de Paulo, você não saberia quem seria Epafrodito. Talvez o máximo nome de remédio fígado, né? Epafrodito, Epoclé e coisa parecida. Mas foi por causa de alguém que era grato que Paulo continuou o seu ministério. Ninguém está livre de ficar amargo. Ninguém está livre de viver uma amargura na caminhada. Mas se isso acontecer com você, caminhe com pessoas gratas. Caminhe com pessoas que te façam sorrir, que te façam ter esperança, que te façam ter paz, que te façam ter confiança na palavra de Deus. Noemi estava amargurada, mas ela tinha uma nora cheia de esperança. Noemi estava com um sofrimento dentro dos seus olhos,
mas ela tinha uma nora que se converteu ao Senhor e que queria caminhar com ela. Em quinto lugar, irmãos, estar dentro do propósito de Deus não significa a ausência de sofrimento. Isso aqui talvez é o ponto principal dessa mensagem de hoje. Estar dentro do propósito de Deus não significa você, como família, ter ausência de sofrimento e de angústia. Marta, Lázaro e Maria estavam dentro do propósito de Deus, mas isso não impediu que Lázaro adoecesse, que morresse e que ao terceiro dia fosse ressuscitado. Jó estava vivendo de forma abundante com seus filhos, com a sua mulher, com o seu gado, com as suas ovelhas, com os seus empregados, com suas terras, e de repente o inimigo, ele vai até o trono de Deus e pede licença a Deus para tocar em Jó. E Jó simultaneamente perde 10 filhos, terras, ovelhas, bois e servos, e para terminar, a sua saúde. Mas Jó não abriu a boca, não abriu seus lábios para blasfemar do Senhor. O tempo passou, os 3 amigos de Jó o acusaram de pecado, a sua mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, e Jó continua se coçando com cacos de telhas, talvez muitas vezes chorando sem entender o que estava acontecendo, talvez sem entender por que Deus tinha feito isso com ele. Até que Jó começa a questionar, amaldiçoa o dia que nasce, até que no meio da cinza, talvez como eu e você um dia vivemos ou estamos agora, Jó, ele dá um brado de louvor e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar sobre a terra. O tempo passa e a Bíblia diz que Jó é chamado por Deus para orar pelos seus amigos. E quando Jó ora pelos seus amigos, Deus visita Jó e restitui tudo que Jó perdeu, duplicadamente. Então Jó vai escrever no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Sabe, irmãos, a gente vive um momento da história em que as nossas famílias têm sido sufocadas a viver uma fé artificial. Os nossos filhos são cada vez mais levados ao mundo digital. Eu tenho lutado com isso dentro de casa, e talvez você também tenha lutado. Nossos filhos têm sido convidados a viver uma vida digital e não mais real. Eles não conversam mais. Eles não falam mais, eles não sentem mais. E você acha, o propósito de Deus está escapando. O propósito de Deus está indo de água abaixo. O propósito de Deus está cessado na minha casa. Eu não vejo mudança, eu não vejo transformação, eu não vejo novas atitudes, eu não vejo o esposo melhor, eu não vejo a esposa melhor, eu não vejo os filhos se aproximarem de Deus. E você pode dizer: cessou o propósito de Deus, acabou, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, eu vou sair por aí, eu vou viver deixando a vida me levar, ou vida leva eu. Mas eu quero te dizer que o que Deus falou vai se cumprir na tua vida, amém? O que Deus falou com você, o que Deus ministrou no teu coração, não cessou. O tempo, Deus trabalha como Ele quer, porque como Pedro disse, para Deus um dia são 1000 anos, e 1000 anos são um dia. Na hora que você menos espera, na hora que você menos percebe, Deus faz um milagre na tua casa. Deus converte o teu filho, Deus traz de volta a sua filha para o altar de Deus. Deus traz de volta o amor na sua casa. Deus traz de volta a palavra na sua casa.
Deus traz de volta a alegria do teu lar. Quando você menos espera, quando você acha que terminou, como Noemi achava. Filhas vão embora, eu sou uma velha agora, sem marido, sem filhos, eu estou desprovida, eu estou acabada, eu sou uma mulher amargurada. Uma foi porque não era do propósito de Deus que ela ficasse, mas a outra ficou. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o que aconteceu depois. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai seguindo, e a Bíblia diz que Ruth vai para Belém com Noemi, habita mesmo de uma forma simples com Noemi, com pouco recurso, mas Deus levanta um homem chamado Boaz, e esse homem era um homem que tinha grandes terras em Belém, e a Bíblia diz que Ruth estava trabalhando com as espigas da terra de Boaz. E o texto vai dizer que Boaz, no capítulo 2, Boaz se aproxima daquela mulher, pergunta quem ela era, pergunta de quem é a sua família, e ele descobre que Ruth era parente do seu parente, que era Elimeleque, o esposo de Noemi, pai do seu marido, do seu falecido marido. Então Boaz protege Noemi, protege Ruth, provê as necessidades daquelas duas mulheres, não as desampara, as ampara. Então Boaz descobre na lei de Deus, descobre na lei do nazareado, que ele podia se casar com Ruth. Então Boaz se casa com Ruth, e desse casamento nasce Obed. E quem foi Obed? Avô do rei Davi, pai de Jessé. E da descendência de Obed, da descendência do filho de Ruth com Boaz, nasce a descendência de Davi, que seria a descendência de Jesus. Quando Deus está dentro da nossa casa, e o propósito dele está lá dentro, não podemos desistir, não podemos recuar, não podemos dizer acabou, não podemos dizer vou embora, vou deixar tudo para trás. Se Deus não falou com você isso, e quando Deus fala, irmãos, de alguma forma, em algum tempo, vai se cumprir. Sabe, eu tenho visto coisas tremendas nesse tempo, mesmo no tempo de pandemia, eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas, que a Globo não vai mostrar, que a TV não vai mostrar, mas no mundo inteiro Deus tem feito milagres. Deus tem tirado pessoas da cova. Deus tem mudado situações que pareciam impossíveis. Deus tem feito coisas que pareciam para nós irremediáveis, como era no caso de Noemi, uma história que parecia acabada, fracassada, terminada, e se transformou num dos maiores relatos de família da história da Bíblia. A descendência do rei Davi, a descendência de Jesus. E eu queria terminar dizendo a você nessa noite, que para nós, irmãos, nesse tempo, não importa o que a nossa casa tem, não importa o que a nossa casa possui, o que importa é o que a nossa casa é. E o que nossa casa é, nos define. O que nossa casa é, define a nossa fé. O que nossa casa é, define o nosso propósito. O que nossa casa é, define as nossas intenções, a nossa esperança.
aquilo que temos em nosso coração, aquilo que esperamos em Deus, aquilo que aguardamos em Deus, aquilo que projetamos em Deus. Então, se tem um propósito de Deus na minha casa, eu não posso desistir. Eu não posso desistir dos meus filhos. Eu não posso desistir do meu casamento, se esse casamento está dentro do propósito de Deus. Porque às vezes, irmãos, acontecem situações como órfã. Está ali, mas nunca foi propósito de Deus. E por não ser propósito de Deus, não consegue ir para frente. Não consegue ganhar vida, não consegue ser construída, não consegue ser edificada. Porque nunca foi do propósito de Deus. Todas as vezes que nós construímos a nossa própria vida, sem consultar o Senhor, nós nos perdemos. Mas toda vez que quando olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos o propósito de Deus, que é abençoar a nossa família e sermos bênção para esse mundo, a gente enxerga que Deus tem um propósito maior para nós. Eu queria cantar uma canção, queria convidar nosso ministério para estar aqui conosco. E enquanto cantamos, eu queria te fazer um convite a você que está aí pela internet, a você que está aí com as suas dificuldades na sua casa, a você que está aí com os seus sonhos, que parece que estão perdidos, a você que parece que as coisas não caminham, não andam, só ficam andando em círculos. Eu queria te dizer uma palavra nessa noite. Deus tem uma Ruth, Deus tem uma palavra, Deus tem um propósito para a sua casa. Ainda que você pareça que não há nada à sua vista, quando Deus estava guardando Eliseu e Geazi no monte, Eliseu enxergava carros de fogo ao redor do monte, mas Geazi não enxergava nada. Então Eliseu disse: Senhor, abre os olhos para que o teu servo possa ver. Talvez hoje você não vê nada, talvez você hoje não vê resultado nenhum do que você orou, talvez você não vê resultado nenhum do que você jejuou, talvez você não vê resultado nenhum do que você clamou, mas o tempo não é seu, o tempo é de Deus. O tempo não é nosso, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E se você e eu estivermos dentro do propósito de Deus, não podemos perder a esperança. Se perde-se a esperança quando estamos fora do propósito de Deus, mas quando estamos dentro do propósito de Deus, não perdemos a esperança. Maria era uma menina jovem, uma menina que não conhecia homem nenhum, que se guardou para o Senhor, que se guardou para o seu marido, e de repente vem uma notícia: você conceberá, Maria, o que nascerá de ti é do Espírito Santo, e com a sua sombra ele vai te cobrir, e você gerará o Filho de Deus. Se Maria estivesse fora do propósito de Deus, ela recusaria aquilo. Se Maria estivesse fora do propósito de Deus, ela negaria a palavra do anjo. Ela disse: eu? Que nada, estou prometida a um homem. Eu já tenho um compromisso com alguém, eu não vou ter nada de filho fora desse homem, não. Mas quando o anjo falou com Maria, Maria creu e disse: seja feita a vontade do Senhor, cumpra o teu propósito na vida da tua serva. Quem está dentro do propósito de Deus sabe o que Deus está fazendo, é a obra dele e não dos homens.
Quem está dentro do propósito de Deus sabe que o que Deus está fazendo é com a permissão dEle, é para a glória dEle e para o louvor dEle. Quem está dentro do propósito de Deus não perde o rumo, não perde o caminho da gratidão a Deus, porque sabe que lá na frente Deus tem uma obra a ser feita na sua casa. Noemi não esperava que da sua descendência, da descendência de Ruth, geraria o rei Davi e o nosso rei Jesus.